Quem pensa que programa de bebê é só parquinho se engana. O mundo de quem tem apenas 6 meses de vida ganha os palcos. Há um mercado de olho nesse público. Gestos, sons, com leveza, simplicidade, o espetáculo Achadouros tenta conquistar um público que vive de encantos. Da sinceridade de um sorriso, de um abraço. Na plateia, bebês a partir dos 6 meses de vida. O olhar atento vai longe e o sonho também. Alguns entram na história. Antes da peça começar, o elenco conversou com a nossa equipe. O diretor era um dos mais empolgados. Esse é o terceiro trabalho teatral dele para bebê. Ele tem muito menos informação e, portanto, ele está muito mais aberto. E por isso ele observa muito mais rápido que a gente. As atrizes Nara e Caísa atuam há mais de 15 anos. É a primeira vez que elas fazem uma peça para o público infantil. E gostaram. É um público muito peculiar, né? Muito diferente, muito receptivo, muito sensível, às vezes muito mais sensível do que adultos. Então eles estão muito presentes, muito ligados no aqui e agora, no que está realmente acontecendo, no que é verdadeiro, no que não é. É difícil falar que é difícil, porque não sei, é muito sincero. Então também quando o encontro tem um olhar e tem um encontro verdadeiro, é muito pleno, assim, é muito gostoso de ver o rostinho deles, fazer a troca de olhar, vendo eles prestando atenção. No palco, a inocência da infância. Brincadeiras, comportamentos, as primeiras falas, a descoberta do mundo. 30 minutos de espetáculo. A Caísa e a Nara me contaram que foram 4 meses de preparo. Elas visitaram creches na cidade e também chegaram a apresentar essa peça antes para esse público menor? Sim, nós fizemos algumas demonstrações do processo criativo para os bebês e esse processo foi guiando a gente no trabalho de composição do espetáculo. É uma aventura, cada apresentação, a gente está muito feliz com o resultado, eles parecem que também, que é o mais importante. Então, por enquanto, tudo bem, mas é isso, cada espetáculo é uma nova aventura para a gente, para eles. A peça foi inspirada em poemas de Manuel de Barros. Ele tem uma frase que ele diz que você, quando vê algo, aquele algo que você vê modela você. Não é você que revela o objeto te revela da sua forma. Então, quando eu li isso, eu falei, isso é teatro para bebê, não é outra coisa não. O resultado? No primeiro fim de semana de apresentação, a casa estava cheia. Você gostou? Gostei. Eu achei mais engraçado quando elas estavam descobrindo como era o saco. O universo infantil todo ali, né? A disputa às vezes entre os dois e a brincadeira. Eu achei mágico e achei muito interessante ser um espetáculo assim para bebês. Eu tenho um amigo que ele define que o bebê já nasce poeta. Eles têm essa capacidade de lidar com as metáforas e lidam com ela o tempo inteiro, o dia inteiro. A gente é que pouco percebe, fala, ele está ali delirando, ali a criança está num outro mundo, mas ele está na metáfora, nessa construção, nesse estado puro da poesia. Que legal! O espetáculo Achadouros vai até o fim do mês, sempre no fim de semana, às 4h30 da tarde, no espaço Pé Direito da Vila Tele Brasília. É de graça. E eu converso com a escritora Alessandra Roscoe. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. A gente estava batendo um baita de um papo, a gente só parou para prestar atenção nas crianças, né? Impressionante como elas ficam ligadas na peça, né? É impressionante. E é isso que o Zé fala, né? Que o Zé Regino, o diretor da peça, fala. Os bebês nascem poetas. E o Carlos, que é esse mesmo amigo nosso que tem essa frase, que está escrevendo um livro sobre isso, ele diz que os bebês morrem poetas. Aí eu discordo, porque eu acho que lá na outra ponta eles voltam a ser poetas, né? Mas o bebê tem esse estado mesmo de encantamento, que a gente perde com a vida adulta. Infelizmente. A gente vai perdendo o olhar de poesia. E os bebês têm. Então, assim, é impressionante você ir a um espetáculo desse e prestar atenção no olhar dos bebês. É impressionante. A gente está vendo imagens aí, as crianças estavam ligadíssimas. E a gente, infelizmente, perde esse estado, a gente perde a graça. Mas, quando a gente fala em desenvolvimento de bebês, e essa é uma preocupação, a gente estava falando agora no início do bloco de ansiedade. Quando o pai fica muito preocupado em desenvolver inteligência, eu quero um filho mais inteligente, isso é um pouco de ansiedade também. O trabalho com as crianças do estímulo não necessariamente seja para produtividade, para resultados, né?
Eu acho que principalmente não pode ser para resultado. A ideia, o meu trabalho de leitura com bebês, o Clube de Bebês Leitores, é exatamente estabelecer um vínculo afetivo a partir da leitura. Né? Então, eu acho que o pai que chega pedindo ao filho, eu quero que meu filho fique mais inteligente, que aprenda a ler antes dos 3 anos de idade, não é por aí. Eu acho que você precisa realmente ter um tempo com ele. Então, assim, é a voz afetiva, é a voz da leitura. Eu trabalho com leitura para barriga, para grávidas. Já né? começa aí? Já começa na barriga e é o quê? É o pai, o irmão fazendo uma leitura em voz alta para aquela barriga, criando um vínculo afetivo a partir da voz, da leitura, com aquele bebê que ainda está no útero. E o trabalho da leitura é basicamente lúdico. E por que você usa exatamente o livro? É só porque a tela do livro é bem maior? É bem grande? O meu foco todo é a literatura e eu comecei a sentir falta de livros que tocassem em assuntos pertinentes aos bebês. Então, comecei a escrever para bebê muito da brincadeira. Eu venho de uma geração em que eu ainda brincava com a palavra. O trava-língua, as cantigas de roda, a oralidade. E eu sentia falta, aquela coisa assim, livro para bebê é livro de plástico, livro de pano, ou então livro que tem formas, né? Vermelho, quadrado, o cachorro faz au-au. Eu falei, isso não é literatura. Isso não é. Então, eu comecei a escrever textos muito perto da realidade, situações perto da realidade que eles vivem, para o pai ler para ele. Então, assim, ele Muito não lê legal. ainda. A ideia não é alfabetizar a criança com 2 anos de idade. É que o pai sente com ele, coloca ele no colo e lê em voz alta. Claro. E isso vai estabelecer uma relação afetiva com o pai, claro, vai estreitar esse laço e com a literatura. Essa criança criada ali na leitura em voz alta vai ser uma criança que vai ter uma relação com um livro diferente. Claro, e se você quiser que a criança aprenda a ler muito rápido, você está tentando terceirizar a sua função, né? Mas você que está em casa, quer ver como é interessante? Os livros são fantásticos, seus livros são maravilhosos, as crianças adoram, mas você brinca bastante com... até com as palavras, mas mais com comportamento também. Você ensina a criança a soltar o pum, né? Não, esse é um livro que eu adoro, eu faço assim, eu tô começando agora mais um festival itinerante de leitura para bebês e idosos, porque eu digo que lá os bebês nascem poetas e continuam poetas lá no fim. Então eu trabalho basicamente com esses 2 públicos, bebês e idosos, e eu realizo com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura, né, do FAC aqui de Brasília, o Festival Itinerante de Leitura. E esse é um livro, Quem Soltou o Pum, que eu adoro e que onde vou eu levo, da Blandina. O Pum é um cachorro, né? O Pum é um cachorro. Então, essa brincadeira, isso que eu falo, a criança, ela gosta, sim, de coisas divertidas. Quem não gosta? Eles morrem de rir. A gente fez uma apresentação esses tempos aí lá no Riacho Fundo e foi uma loucura. A criançada adorou a história do cachorro. E tem várias. A literatura brasileira está cheia. Né? A literatura também, muita coisa que vem de fora, mas aqui nós temos excelentes escritores e que lidam com essa diversidade do mundo da criança. Né? Então, assim como na peça, numa das peças, tem um momento em que a mãe chupa a criança está no palco, né? A personagem está no palco e ela começa a chorar e alguém vai lá e coloca uma chupeta gigante e ela começa a chupar aquela chupeta. Então, assim, aquilo faz parte da realidade do bebê. Claro. O que eu acho que nós, adultos, precisamos é nos conscientizarmos que a gente precisa falar com a criança, não falar para a criança. Exato. Né? Então, assim, Perfeito. nos meus livros eu procuro isso, a brincadeira, o ritmo. Então, eu trabalho muito cantiga. Tem um dos meus livros que eu brinco com 5 sentidos, né? É uma coleção, que é a coleção Experimente a Palavra, que eu brinco com cantigas e os 5 sentidos. E aquela da minhoca, aquela brincadeira, minhoca, minhoca. Eu digo que a minhoca, o minhoco beija a minhoca do lado errado, não é porque ele é louco, é porque ele é míope. E aí ele vai ao oculista, ganha um óculos bifocal, passa a enxergar igual de longe de perto e agora só beija a minhoca do lado certo. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença. A gente poderia ficar meia hora, adoraria se a gente tivesse tempo, porque tem as emocionantes experiências de leitura também para idosos. A gente vai ter uma futura oportunidade, com certeza, para trabalhar mais isso, para conversar aqui, para mostrar para o público. E são ferramentas fantásticas de cura, inclusive. Te agradeço muito. Eu que agradeço. Muito Até obrigada. a próxima, viu? Muito obrigado. Guilherme, obrigada. Um prazer de novo te receber aqui.